Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smuginski e tenho aqui duas presenças, como eu posso dizer assim, iniciantes. Vocês já vieram ao podcast outras vezes? Eu ainda não, primeira vez. O Augusto já veio... Duas vezes, duas ou três. Duas presenças juvenis na geração do podcast. O Augusto, que trabalha com a gente produzindo notícias no site. Tudo bom, galera? Augusto já veio uma, duas vezes? Então, duas ou três. Duas ou três, muito bem. E o Cris, que é o homem dos games. O Cris, ele tirou do chão o canal de games e aí veio falar sobre assuntos que não tem nada a ver com games hoje. Mas um pouquinho de games ainda sobra pra gente falar, né? No áudio, como sempre, Carlos Eduardo Silva. E aí, pessoal? Pessoal, essa é a última edição de 2012 do Semana Tech, um podcast longevo. Caminha aí para a edição de número 400. É um podcast antigo. Não existiam smartphones quando gravamos o primeiro podcast. Do que vocês falaram no primeiro podcast, vocês lembram? Então, eu não lembro porque eu não participei do primeiro podcast. Eu era um juvenil na época. Certo. Então, e o podcast era uma coisa assim... só para as elites, assim, sabe? Só os editores e tal. E aí... Eu lembro que quando eu comecei a participar, os temas eram... o Windows Vista, como é que vai ser? O Windows Vista vai dar certo. Já começou a se vender muitos notebooks no Brasil. Será que o notebook vai superar os desktops? Muita coisa mudou. O Bill Gates era presidente da Microsoft. Steve Jobs era vivo. O Steve Jobs era vivo, mas isso nem faz tanto tempo. Né? Faz pouco. Um ano. Mas acho que o podcast anterior era 2007, então não existiu o iPhone, por exemplo. Eu lembro que quando o Bill Gates anunciou a aposentadoria, foi um tema de debate. O primeiro iPhone... Foi em janeiro de 2007, o primeiro iPhone, isso eu me lembro. Foi um tema de muita comoção ali, o smartphone sem teclado físico e tal, né? Eu fiz uma lista aqui das notícias que eu considero assim, as mais relevantes, as mais importantes do ano de 2012. E quem sabe no futuro vocês vão estar lembrando delas aqui. No podcast número 1000. No podcast número 1000, como é que foi o podcast número 400 e tal? O ano começou quente, começou com o King.com em cana, Mega Upload fechado. Nós tivemos as estreias de duas gerações de iPad, o iPad 3 e o iPad 4. A Apple é perseguida ali nos calcanhares pela Samsung, né? A Apple deixou de reinar sozinha, tanto no segmento de tablets quanto no segmento de smartphones, né? Tem muito tablet competitivo hoje e barato. E em smartphones você tem aí o Galaxy S3, por exemplo. O Note 2. O Note 2, que aí seria um phablet, né? Phablet, Que rivalizam com o iPhone, né? Sim. A gente teve um IPO sensacional esse ano, que foi o Facebook. A empresa de 100 bilhões de dólares, a empresa que pagou 1 bilhão de dólares por um aplicativo de fotos. 1 bilhão de usuários. 1 bilhão de usuários. 1/7 do mundo no Facebook. Escrevendo bobagem, né? 1 bilhão de pessoas compartilhando Gangnam Style e fotinho de vídeo cacetado, assim, né? Pro Psy também conseguiu 1 bilhão, né? 1 bilhão de views. O ano do 1 bilhão. Foi outra... Sim. Foi outra notícia do ano, né? Foi o ano da guerra das patentes, a Apple brigando muito fortemente com a Samsung. Pelo menos nos tribunais americanos venceu. Em ciências, eu notei uma notícia de ciências aqui, porque eu acho que ela teve muita relevância. Foi o curioso de chegar em Marte, né? Sim. Com Foursquare e tudo mais. Com Foursquare, fazendo check-in no Foursquare. Tivemos o Windows 8, que foi um passo importante da Microsoft. O Windows 8 e o Windows Phone 8, né, ela tentando... E o Surface também. E o Surface, que é o tablet Note Ultrabook dela, meio que ela tentando levar a sua hegemonia, que é inegável no computador pessoal, para a era pós-PC, né?
Tivemos um momento grave de crise na telefonia, com vendas de chips da TIM, Vivo, suspensas e uma agência reguladora pressionando mais de perto por mais qualidade. E também uma novela que se arrasta há alguns anos e que teve novos capítulos em 2012, mas não teve desfecho, que é o caso Assange. O Julian Assange, que participou em 2011 do Infotrends, e aí ele já falou remotamente, porque não podia viajar, estava meio que prisão domiciliar na Inglaterra, e agora ele praticamente está preso na prática, né, na Embaixada do Equador, ainda em Londres. O Equador concedeu asilo, mas ele não consegue viajar, porque Londres não lhe cede o salvo-conduto, condição necessária para que ele não seja preso e deportado para a Suécia, de onde ele teme ser preso e deportado para os Estados Unidos. Ele está acuado fisicamente, mas ele está prometendo até 1 milhão de documentos sigilosos para o ano que vem, né? Também no Wikileaks. Não está sendo um golpe para valer no site, né? Ele pessoalmente está sendo muito punido, né? Sim. Mas o cyberativismo, ele ganhou espaço esse ano, né? Sim. Não só pelo tudo que o Wikileaks fez, mas o movimento Anonymous, né? Atacando, aqui no Brasil, né, eles atacaram alguns sites de instituições bancárias. Eu lembro que teve a semana que cada dia da semana... Cada dia era Caixa, dia era o Bradesco, né? Além dos sites do governo, Petrobras, etc. Nem lembro contra o que eles estavam protestando. Contra a corrupção. Sim. Mas acho que era um pouco... Nesse caso tinha o grupo LulzSec também por trás, né? Mas o Anonymous teve muito ativismo agora na Síria, por exemplo, todas as violações de direitos humanos que estão ocorrendo na Síria, ou durante a Primavera Árabe, né? Egito, Tunísia, muito atuante o Anonymous. Tem aqui, dessa lista que eu fiz, tem alguma coisa que você acha que se destacou dos demais, que tem mais impacto pro mundo da tecnologia? Bom, como eu cuido de games, eu não posso deixar passar esse início da 8ª geração de consoles que veio com o Wii U. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante que ocorreu esse ano. A gente teve um primeiro contato com esse console da Nintendo na BGS, na Brasil Game Show. Nós gostamos muito, principalmente do Gamepad. É um novo periférico muito interessante que acaba mexendo o videogame em 2 telas. Vai ser um novo paradigma mesmo de jogo. E depois a gente teve acesso ao console também, a gente já fez reviews. Eu acho que isso foi muito importante nesse ano mesmo. A gente vai ter finalmente em 2013 Xbox 720, PlayStation 4. Então, vazaram algumas patentes também nesse território, tanto de Microsoft quanto Sony. Ainda não é certo que esses consoles vão estar no mercado nessa época, mas tudo indica que na próxima E3 eles vão ser no mínimo anunciados. Você sabe quando acontece a próxima E3? No meio do ano que vem. Acho que eles podem exibir, pelo menos. Sim, provavelmente eles vão dar as Certamente specs. eles estão trabalhando nisso. Sim, estão trabalhando. A Microsoft já até fez uma segurança melhor para o prédio dela de Xbox e tudo indica que isso vai sair no ano que vem mesmo. Cris, uma vez eu vi uma conversa, até cheguei a sugerir isso como uma possível pauta para a revista Info, que acabou não emplacando, que é a ideia do fim dos consoles, de que os consoles podem acabar. Sim. Faz sentido essa ideia? Você acha que isso pode... É uma discussão comum, mas eu acho muito improvável, porque ainda é um modelo de consumo dos gamers muito grande, eles prezam por essas marcas, existem os sonistas, existem as pessoas que militam por Microsoft, e eu duvido que esse modelo vá acabar na próxima geração. Muita gente tem falado e tem sido polêmico. Mas você está falando fim do console como uma plataforma física? Ou como... De migrar tudo para PC e essas empresas se tornarem apenas desenvolvedoras, né? Eu acho muito improvável. Pelo menos nessa próxima geração vai ficar muito forte. Que qualquer dispositivo com capacidade computacional pudesse rodar sim. qualquer game. Não teria mais plataformas fechadas, né? Tudo atuaria através de PC. Eu acho ainda improvável. Como funciona a web? Sim. Como se fosse um sistema de computação em nuvem. Isso, assim. Exatamente. No futuro a longo prazo, o que você acha? Eu acho que a gente ainda tem mais uma geração de consoles depois disso. Provavelmente vai dar uma renda muito grande em algumas coisas como o Kinect 2,
que embora tenha vazado patentes, não é nada oficial, tudo indica que isso vai fazer a pessoa jogar os jogos não apenas com a tela, mas num ambiente inteiro em 360 graus. Se isso se confirmar, eu acredito que vai ser uma revolução para consoles e isso vai dar condição para ter mais uma geração, uma nona geração. Muito bem. Bom, o Chris fugiu totalmente da pauta. Sabe o que Defendendo parece? games. Eu lembro assim de assistir Roda Viva com entrevista do Leonel Brizola, o Paulo Maluf. O jornalista faz uma pergunta e ele responde o que quer, assim, né? Tenho que defender games. Qual a sua opinião sobre a crise no Oriente Médio? Eu acho que Super Mario... Não, mas achei... É pertinente. Achei legal. E você puxou um gancho que é do ano de 2012, Sim. que é a estreia do Wii U. Sim. Bem Paulo Maluf, essa resposta. Tá valendo, não chama mais. Tem mais alguém aí que posso chamar? Não tô brincando. Bom, eu gostaria... Dessa lista aqui que a gente fez, tem alguma que... Eu acho que foram os primeiros movimentos de Tim Cook, né? Com o iPad, o novo iPad, depois iPad mini, e aí iPad quarta geração, iPhone 5. É verdade, eu não falei isso, o iPad... Mini. O iPad encolheu, e o iPhone aumentou. Depois de 6 versões, na sexta versão aumentou um pouco a tela, né? Do iPhone. Veio para concorrer diretamente, né, com o Samsung Galaxy 3. Parece que a era de celulares pequenos encolhendo acabou de vez, e agora a tendência é aumentar, né? Não é à toa que o iPhone cresceu, veio o Galaxy 3 com uma tela expandida, e aí o Galaxy Note 2, fez um sucesso, mas o Note 2 parece que é um sucesso de vendas. Tem um hardware bem melhor. Bem melhor, um hardware com certeza, mas a tela grande pegou, as pessoas conseguiram aderir. São 4 polegadas o Note 2, é grande. Não, o Note 2 são 5 polegadas, 5,5. Acho que são 5 ponto alguma coisa. 4 polegadas é o S3, né? Não, o S3 é 4.8 e o iPhone 5 são 4 polegadas. Na diagonal. Na diagonal. Porque ele é compridinho, Sim. o iPhone 5. Né? E enquanto os smartphones crescem, os tablets diminuem, né? Agora também o iPad mini, finalmente, depois de muitos falar que Steve Jobs não gostava de tablets pequenos, que isso não ia dar certo. Há uma gravação do Jobs ainda vivo, fazendo uma conferência com investidores, em que ele diz que não... faz essa afirmação exatamente, que não acredita em tablets menores. Ele apostava muito nesse formato do tablet de 10 polegadas, que é o do iPad. Parece que a Apple abriu uma dianteira no mercado, tanto quando ela lançou o iPhone, quanto no momento que ela estreou o iPad, ela ditou assim, um rumo para o mercado, né? Esse é o caminho. E o mercado foi fazendo experiências, né? E aí ela começou a reagir a esses movimentos do mercado, ou seja, ela deixou de estar ali na ponta, a inovação, e correr atrás do que os outros iam fazendo, né? Notadamente, o iPhone 5 é uma resposta aos HTCs e Samsungs de tela grande, e notadamente o iPad mini é uma resposta ao Nexus, né, do Google. Ao Nexus, ao Kindle Fire, ao Galaxy Tab de 7 polegadas. Que são o Galaxy Tab nem tanto, mas esses outros dois produtos, o Nexus e o Kindle Fire. E o Kindle Fire foram muito bem sucedidos no mercado americano. Né? Pelo baixo preço também. Né? Porque chegavam com baixo custo e isso preocupou a Apple, que reagiu. E lançou seus novos aparelhos com outros formatos físicos, né? Com maior tela ou menor tela. Não cumpriu essa promessa feita no final de 2011 de que este ano eles lançariam uma TV da Apple. Uhum. Né? Esse rumor já tem enrolado uns 2, 3 anos, né? Já na morte do Steve Jobs, quando o Walter Isaacson lança a biografia dele, se fala muito nisso, que o Jobs trabalhava numa TV, que os próximos passos da Apple seriam uma TV. Então, quer dizer, o Jobs falece em outubro de 2011. Então acreditávamos que ao longo de 2012 esse poderia ser um produto novo para a Apple. Mesh teve alguma notícia até de alguma coisa planejada, né? Mas não chegou. Palpável. Eles devem estar avançados nesse projeto. Talvez apareça em 2013.
Eu também vi algumas notícias dizendo que a Apple gostaria de se movimentar produzindo mais produtos tecnológicos, evidentemente, para a sala de estar, né? Para você ter então a TV e outras coisas que você pudesse usar na sala. Acho que mais cedo ou mais tarde vai aparecer a TV, né? Só que a gente ainda não sabe quando. A Apple tem sido cautelosa e acho que eles aumentaram um pouco o rigor depois do fiasco que foram os mapas, né? Não, verdade, esquecemos de falar isso. O iOS 6 veio com esses mapas horrorosos. E, bom, teve que abriu mão da parceria com o Google, por conta, eu acho, da concorrência. E aí perdeu, né, o aplicativo nativo de YouTube, Google Maps. E aí foi desenvolver o aplicativo de mapas. E aí foi um tremendo fiasco, né? Virou meme na internet, ninguém gostou, todo mundo esperou a versão do Google Maps. Eu achei demais aquilo de ter uma migração pro iOS 6 assim que eles liberaram o Google Maps de novo pro sistema, né? Muita gente segurou. Muita gente segurou. Acho que ficou sabendo das primeiras experiências que as pessoas tiveram com o Apple Maps e desencanou. E teve até o Tim Cook dando uma carta, lançando uma carta aberta no site, pedindo desculpas pelo mapa, e o projetista dos mapas foi demitido, né? Foi demitido, fired. Foi uma mancada feia. Sim. O primeiro ano de Tim Cook foi bem turbulento, né? Com muitos lançamentos. Assim, acho que a Apple muito perseguida de perto, né? Ela tem os outros players, assim, encurtaram a distância, inovaram. A Samsung fez muito barulho, muito sucesso. Finalmente pegou a ponta, eu acho que do mercado, não só de smartphone, quanto de celular, que era da Nokia, por 13 anos consecutivos. Aí agora a Samsung domina abraçada. Domina, quer dizer, em números absolutos, tem muito mais Androids, né, do que iPhones, né? Mas a renda da Apple, em contrapartida, é muito maior. Vendidos bem mais caros. Sim. A Apple tem essa capacidade. Outro dia eu vi uma charge que tinha assim, coffee, $1.9. Aí tinha iCoffee, é o mesmo café, só que tinha um copo com uma maçã, $14. Talvez a Apple esteja voltando ao patamar que sempre teve nos anos 90, por exemplo, de produtos premium, sabe? É pioneira, sim, mas talvez não de ser a marca da massa, né? De todo mundo. Ela viveu um fenômeno nos últimos anos surpreendente dos seus produtos se popularizando. Ela sempre foi uma empresa com produtos top de linha e caros, né? E talvez esteja voltando a esse patamar de novo. Sim, pelo menos tablets ou celular tem um monte que são mais econômicos, né? Porque eu acho que assim, os smartphones e tablets, a Apple só tem um ou dois modelos de cada um, talvez para representar o momento da empresa naquilo. Diferentemente da Samsung, que tem 7, 8, 9, 10 aparelhos, 10 smartphones, cada um para uma classe diferente. E a Apple não, a Apple tem aquele único aparelho que representa o espírito da Apple para aquele ano, para aquele modelo. Talvez. O que ela tem feito, pelo menos no mercado americano, ela cria promoções em que, sei lá, estamos no iPhone 5. Então o iPhone 4S, o iPhone 4, viram ali os produtos populares, que ela pode vender mais barato. Como a renda per capita é alta nos Estados Unidos, se o cara quer ter um iPhone, ele consegue, não é uma coisa proibitiva. Nem que ele compre o iPhone 4, né? Mas economias emergentes como a nossa, isso não é uma realidade, né? Esses produtos são caros. E continuam caros. Eu vi alguma coisa que era do tipo 3% dos smartphones do Brasil, ou 1% são iPhones. O domínio crescendo no mercado é mínimo aqui, né? Sim. Apesar de todo o barulho que causam. Só para não deixar escapar falando de iPhone, eu tava vendo a Gradiente meio que explicando. Claro, o Gradiente iPhone. Essa foi para fechar bem. Foi para fechar 2012, né? O mundo não acabou, mas a Gradiente lançou um iPhone com Android. A Gradiente alega que é dona da palavra iPhone, da marca iPhone, e lançou um iPhone com Android. Aí, não satisfeitos, eles lançaram um vídeo que está circulando na internet, em que eles explicam a diferença entre o iPhone da Apple
e o iPhone da Gradiente. Eu achei engraçado porque não tem parâmetro de comparação, né? São produtos radicalmente diferentes, né? Só que tem um diferencial que eles apontam que o brasileiro gosta, que são Suporte a 2 chips simultaneamente. Então tá bom, né? Qual dos dois você preferiria? Se eu fosse te dar um de Natal, da Apple ou da Gradiente? Enfim. A Apple, talvez. Uma boa escolha. Sem dúvida. Boa escolha. Mas olha, ele não tem 2 chips. É verdade. Eu aqui fiquei em dúvida entre algumas notícias. O caso King.com me pareceu um caso muito emblemático, porque ele coloca em risco, de certa forma, a liberdade da troca de arquivos na internet. Então, o que fizeram com ele, em tese, você poderia replicar para o Google, para o YouTube, porque todos esses serviços, de certa forma, se beneficiam da pirataria na definição senso comum de pirataria, né? Ele prometeu voltar com um novo site, não voltou. Está para voltar, né? O Mega deve ser lançado agora em 2013. Está prestes a fazer isso. Após um ano de sua prisão. Esteve preso por algum tempo, não foi deportado para os Estados Unidos. Pode jogar bastante videogame. Eu espero que volte. Eu acho que a internet anárquica, ela não... Eu acho que eu entendo os argumentos dos detentores de direitos autorais. Mas eu hospedar um arquivo e compartilhar com o Cris no Mega Upload não é algo que a legislação conseguirá dar conta de proibir, né? Sim. Eu defendo a ideia de que os esforços de repressão na internet têm que se concentrar contra a pedofilia, contra o crime financeiro, contra a disseminação de ideias racistas, por exemplo, que são coisas totalmente inaceitáveis, né? A troca de conteúdo entre as pessoas, ainda mais sem intuito econômico, né, que eu não estou te vendendo nada, a gente está trocando arquivos, é muito improvável que tenha algum sucesso a despeito desse tipo de ação, né? Mas, no começo do ano, veio, logo após o .com, aqueles projetos de sopa e pipa, que tentaram dar um jeito nisso. Mas fracassaram, eu acho. Fracassaram, aí teve o lance dos anônimos, de querer de serem contra isso, a favor do .com também. Muitos sites de compartilhamento desbloquearam a função de compartilhamento, só viraram sites de servidor na nuvem, para você só colocar os seus arquivos e não compartilhar com ninguém. Eu acho que o medo do fenômeno. Sim, o FileSonic, esqueci outro, só que alguns continuaram sendo compartilhando, por exemplo, o RabbitShare, clássico. Mas eu acho que ainda está em aberto, né? Ainda vai ter muita conversa. Nada tem um ponto final para essa história de direitos autorais que chama muita atenção, principalmente da indústria, né? E fazendo outra coisa que também teve muita conversa e não teve uma resolução foi o Marco Civil. Também outra coisa que patinou ali, teve vários momentos que parecia que ia votar. Eu acho compreensível que ainda não tenha sido aprovado, porque uma legislação, ela depende de acordar com várias partes aí, e é natural que o parlamento se enrole, né? Sim. E teve assim a lei Carolina Dickmann, né? Que é uma lei que pune quem furta dados online. Essa, se não foi a mais importante, e eu acho que não foi, certamente foi a notícia mais acessada do site de tecnologia, né? Sim. Porque as pessoas queriam ver a Carolina Dickmann pelada, basicamente. Então fizeram muitas buscas sobre isso. Não teve, eu acho que, não sei se foi nesse ano. Eu não vi as fotos. Eu não sei se foi nesse ano. Não salvei as fotos no meu pendrive, porque eu não acho certo. Sim. Foi a imagem da intimidade dela. Justo. Então eu falei, eu não vou ver essas fotos. Acho que nesse ano também teve a Scarlett Johansson. Sim. Foi nesse ano, não sei. Foi nesse ano a Scarlett Johansson. Ou se não foi a Scarlett Johansson, teve outras atrizes e jogadores de futebol. Teve? Angelina Jolie virou meme também, por causa da saia. A Scarlett Johansson foram fotos assim de dimensão global, né? Sim. Todo mundo compartilhou ali. E Sônia Abrão.
Nossa, Nossa! da Sônia Abrão. A Sônia Abrão de biquíni, não, de biquíni Maiô. não, de maiô. Maiô. Maiô peça inteiriça, assim, no Instagram, né? É. Bombou a foto dela, Sim. né? Muito menos de 2012, né? Mas bombou a foto dela por quê? Porque ela é tão atraente quanto a Scarlett Inusitado, né? Ninguém Foi espera muito que a bem Sônia inusitado. Abrão, a jornalista, já está nas tardes da TV há mais de 10 anos, muito mais que 10 anos, pareça uma foto de maiô na internet. Bem inusitado. Ah, foi logo na sequência da Scarlett Johansson, né? Não, foi algum Tava tempo bombando depois. o caso da Scarlett Johansson quando ela fez isso. Foi uma boa sacada. Sim. Mas foi por ingenuidade dela, se não me engano, Sim, ela quis sim. compartilhar com... Não sei se ela quis compartilhar, mas ela subiu, foi culpa dela mesmo, subiu no Twitter. É, supostamente ela não sabia a dimensão que a coisa ia adquirir, né? Sei. É, Ela de supostamente. ingênuo não tem nada, né? Eu falei aqui do Kim.com, mas acho que não foi o assunto. Cyberativismo foi muito um assunto, muito forte. Eu acho que a revista Time, inclusive, elegeu como personalidade do ano a pessoa que protesta, né? Isso foi, Foi ano passado. Foi ano passado. Isso. Já sinalizando esse movimento, né? Eu indicaria aqui, acho que 2 temas assim, muito importantes. O IPO do Facebook, tudo que cercou ele, e a estreia de uma nova geração do Windows. O IPO do Facebook por vários motivos. Você tem uma startup que foi criada numa universidade por 2 carinhas e chegou ao valor de mercado de 100 bilhões de dólares em tão pouco tempo, 1 bilhão de usuários. E depois, por todos os problemas que esse IPO gerou, né? Não confirmou as expectativas dos investidores Desastroso mesmo. e caiu demais, perdeu muito valor o Facebook, né? Que perdeu uns 30 bilhões de... Em valor de mercado, sim. Por aí. Não sei, 30 bilhões, 30% dá na mesma. Foi... Muita especulação, né? A gente não sabe exatamente qual que é o valor dessas empresas de internet, dessas redes sociais, qual que é o verdadeiro valor delas e criou-se muita expectativa na hora, porque o Facebook vai atingir 1 bilhão, não para de crescer, novos mercados e todo mundo apostou. Porque o valor da empresa precisa ter uma correspondência com o faturamento e a lucratividade dela. Nas empresas digitais, entende-se muito assim que, além desses 2 fatores, leva-se em conta o potencial. Que elas teriam um potencial esplêndido e tal. No caso do Facebook, não se confirmou que ele será capaz de gerar tanta receita a ponto de valer 100 bilhões. E as ações caíram. No caso da Microsoft, do Windows 8, eu acho que é muito importante porque é o sistema hegemônico, 90 e tantos % dos PCs usam Windows. E a Microsoft sempre teve um domínio muito grande entre as empresas de tecnologia. Hoje ela vale uma fração do que vale a Apple, né? Porque a Apple tem uma lucratividade muito grande. E se eu não me engano, a Apple esse ano se tornou a empresa que é mais valiosa do mundo, né? E de tecnologia com certeza. Não, tecnologia com certeza, mas eu acredito... Todas, depende da hora que faz o cálculo, porque tem algumas empresas de petróleo que eventualmente valem sim. mais, né? Mas mesmo em tecnologia é muito grande a diferença, né? Sim. E Windows 8 foi uma grande aposta, porque muda muito a interface, né? Você tem aqueles quadradinhos ao invés do tradicional sistema de barras ali, de iniciar. E foi um ano do Start, um Start talvez modesto. Para a era pós-PC da Microsoft? Porque não causou a comoção que poderia, Sim. mas sem que a gente possa prever o seu desfecho, assim. Se o Windows 8 vai decolar, vai dar certo, não sabemos. A princípio, eu acho que o começo não foi muito auspicioso, particularmente nas plataformas móveis, né, no Surface, nos tablets e nos telefones. Os Nokia com Windows Phone são equipamentos muito bons, mas que o consumidor ainda não abraçou. Não pegou ainda, né? A Nokia está tentando. Ano passado falou-se muito na Nokia para 2012. Lançou os seus Lumias e... Não realizou assim, né? Não foi. Nem no mercado americano, no Brasil nem chegou, né?
os Lumias mais poderosos, aqueles 900, a linha 900. 920 e 820. Chegam agora no comecinho do 2013. Mas mesmo para PC eu acho que ainda tem muita coisa a se melhorar, principalmente o diálogo entre a nova tela inicial e a área de trabalho, é algo que eles ainda têm que rever muito bem para emplacar. Foi um salto muito grande, né? Sim. Mudaram totalmente a área de trabalho. Depois de muito tempo. Depois do que? 15, 20 anos, né? Com a mesma Talvez interface no semelhante. Windows 98 começa com essa interface. Então não dá 20 anos, 12 anos com certeza. Bom, estamos já com o tempo estourado do podcast. O podcast talvez um pouco mais longo pelo excesso de pautas. E um abraço a todos. Voltamos a nos encontrar em janeiro. Feliz ano novo. Vamos pra praia. E até ano que vem.